boa noite mais uma vez para todo mundo, né? A Aline estava hoje uma pessoa disputada para aparecer aqui no nosso perfil, né? Então, apesar dos problemas técnicos, ela está aí firme e forte, já mostra que é uma pessoa bastante resiliente, né, Aline? Vamos conhecer um pouco mais dela. Então, essa é a entrevista de hoje do nosso projeto Pessoas, que tem como objetivo, né, conhecer pessoas como eu e como vocês, que de certa forma são vencedores do mundo, né, por serem simplesmente quem são. Então, na semana passada, só contando um pouquinho para o pessoal, né, Aline, nós tivemos a entrevista com o Gabriel, que foi nossa entrevistada, a pessoa número 2, que foi indicado pela pessoa número 1, o Rui. E hoje a Aline foi indicada, na verdade, via direct ali no nosso perfil do Instagram, pela Gabriela, né, então, que é amiga da Aline, para estar aqui hoje contando um pouquinho da história dela. E no final, a Aline, claro, vai acabar indicando mais uma pessoa que nós também estamos ansiosos para saber quem é. Então, apesar dos problemas técnicos, estamos aqui hoje, Aline, né, firmes e fortes para te conhecer. E já te pergunto, tá tudo certo contigo? Tá tudo certo, tá? Ansiosa. Ansiosa. Aline, então, a primeira pergunta assim, que a gente vai fazer já para te conhecer é, tu foste indicada pela Gabriela, né? Tu saberia dizer o porquê que tu acha que a Gabriela te indicou para estar aqui hoje conversando com a gente? Caramba, eu tô me perguntando até agora por que que a Gabriela me indicou. É, mas agradeço a Gabi, né? Tomei como um presente para mim, é, essa indicação. Conheço a Gabriela há pouquíssimo tempo. A gente se conheceu em fevereiro desse ano, uma viagem para o Equador. Nos conhecemos viajando para fazer um curso sobre a primeira infância numa fundação. E Gabi já era me apresentada por uma outra amiga querida e amada, que é a Cristina. Então, assim, eu já tinha expectativas boas sobre ela. Mas eu acho que a gente se conectou logo de imediato, assim, né? Acho Uhum, que a Gabriela vê o mundo talvez de uma forma parecida com a minha, né? A Gabi é muito uhum, investida, ela acredita nas pessoas, né? Acredita na potência, na transformação. E estuda uhum. muito, né? A Gabi estuda muito. E aí eu acho que a Sim. gente se encontrou nesse lugar, assim, né? Dessa crença pela vida. Uhum. Então, na verdade, você se conhece há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Mas ficamos, Uhum. assim, acho que foi uma viagem que qualquer pessoa, né, que já estava disposta ia se aproximar uma da outra. Assim, foi uma imersão muito grande. A gente é, ficamos num vilarejo, numa comunidade de descendentes indígenas, né, lá no Equador. Em Uhum. Cotacache, e isso nos deu também, né, a nossa emoção estava à flor da pele, né, vivendo aquilo tudo, não só pelo conhecimento, mas pela vivência da realidade daquele lugar, né, daquelas pessoas, e isso acho que foi nos Uhum. aproximando, não só dela, mas de todo mundo que viajou junto, né, que está aí assistindo com certeza agora, Uhum. e em pouco tempo, mas é intenso, né, é uma relação bonita. Uhum. Acho que essa é uma pequena demonstração, né, Aline, o quanto que para a gente criar conexão com as pessoas, não necessariamente a gente precisa de tempo, né, mas sim dessa intensidade da conexão e, de fato, rolar uma sinergia entre as pessoas que vão se conhecendo, né? É, assim. Acho que a entrega, né? Eu acho que a disponibilidade também de estar com o outro, né? Você tem que querer, né? Uhum. Ter vontade de conhecer, né? De olhar para o outro com delicadeza, assim, né? Perceber o que, que o outro Uhum. tem de bom, o que dele encontra com você ou não, né? Eu acho que isso é Uhum. muito bom. E o que que tu acha que de bom a Gabriela pôde ver em ti? Ai, mim, Isso. então, eu estava pensando hoje o dia inteiro quanto que é difícil falar de si, né? Porque eu falo muito sobre o meu trabalho, né? Falo em alguns lugares, não é a primeira vez que eu estou falando, mas acho que é a primeira vez que eu estou mais, assim, é, com expectativa, porque falar de si é difícil, né? A gente não fala muito da gente, né? Então, mas eu acho que Uhum. talvez, assim, a sensibilidade, eu sempre vejo as pessoas a partir da emoção, né? Do que ela demonstra de sensibilidade, do que ela demonstra no gesto, para além do conteúdo que ela tem, né? Cada um Uhum. de nós temos, né? Cada um tem o seu, né? Dentro da sua história.
mas eu acho que o que o outro oferta em gesto, né, em olhar, em palavra, a palavra, né, para mim é muito forte, assim, né? A música sempre é escolhida por mim pela letra. Então, assim, sempre a palavra tem um peso grande. E eu tenho uma coisa que é para mim, eu quero distribuir para o outro também. Então, se eu gosto de uma coisa, eu acho que eu posso oferecer para o outro. Quem sabe o outro também vai gostar. Eu já fico pensando quem poderia usar, quem poderia curtir, quem poderia sentir o que eu tô sentindo, assim, né? Então, talvez tenha sido isso, assim, né? Eu acho que ela tenha também tido essa sensibilidade de me ver, né? De me ver no sentido de dentro, né? De me conhecer. Uhum. Acho que tu trouxe um ponto importante e que, aliás, essa é uma das propostas desse projeto, é que muito pouco a gente se vê num espaço para conseguir falar sobre a nossa história, né? Como tu disse, a gente fala do trabalho, fala das pessoas que a gente conhece, né? Mas pouco a gente tem um espaço para contar quem a gente é de fato. E esse projeto tem justamente essa característica, né? Um espaço para a gente conhecer as pessoas que estão aqui, que chegam por indicações e que chegam de diversas conexões que vão criando na vida. O que tu poderia já iniciar para a gente também, Aline, contando da tua história? Assim, quem seria a Aline? Como é que tu te descreveria? Então, eu sou a Aline, né? Eu tenho 41 anos, não 48. É, 41, eu filho. sou 41, isso aí. Sou de uma família de mais dois irmãos, tenho uma irmã gêmea, que é a maior presença na minha vida, é minha irmã gêmea, e o meu irmão, que não é gêmeo, mas o amor é imenso, uma das pessoas que eu mais me orgulho na vida, é meu irmão. Uhum. Tenho meus pais dentro de mim o tempo todo, né? A força e a sensibilidade da minha mãe. Tenho a música do meu pai, que escuta música 24 horas por dia. Eu acho que ele dorme cantando. Então, assim, a gente tem isso na família, da música. Tenho meus filhos, eu tenho dois filhos, o meu marido, tenho a Carolina e Francisco, meus filhos. Uhum. Lindos, né? A mãe vai dizer que eles são lindos e são lindos, os filhos. E assim, fui com todo o caminho que meus pais traçaram, né? E muito investidos no estudo, né? Da gente estudar, a gente não tinha muitas condições, mas a gente tinha um foco que era estudar. Então, eu e a minha Uhum. irmã fomos as primeiras da família a acessar uma universidade pública. Isso foi um motivo assim de muita, né, muita felicidade, de muita garra, né? E aí fui fazer serviço social com 16 anos. Eu entrei na faculdade com 16 anos junto com a minha irmã gêmea, 16 né? anos? Então, 16 anos Sim. junto com ela, né? E aí no meio do caminho a gente se achou muito doida, porque tudo que a gente escolheu foi muito parecido, tirando os namorados, né? Ainda bem. Mas assim, depois a gente foi vendo que os gêmeos fazem escolhas parecidas e é uma tendência genética, enfim. Então não temos mais problemas com isso, nos resolvemos ao longo da vida. E fui fazer serviço social, né? E a época assim, não era uma escolha fazer serviço social, eu queria estudar na universidade, a UFRJ, que foi onde eu estudei. Uhum. Mas aí escolhi serviço social porque a Alice escolheu, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Fui meio na onda. E só quando eu fiz estágio na saúde mental, né, que fui fazer estágio no hospital psiquiátrico e entrei para a área da saúde mental, que eu me descobri no serviço social. Assim, eu decidi, bom, eu quero ser assistente social e quero trabalhar nessa área. E trabalhei Uhum. muito tempo nessa área, depois passei no concurso da prefeitura e fui para a área da assistência social, onde eu estou hoje, trabalhando em abrigo, né? Por um tempo, coordenei um abrigo de adolescente, por conta da minha história de saúde mental. Todos os adolescentes que tinham questões psiquiátricas eram acolhidos comigo, daquele abrigo, e eu falo comigo uma disposição minha de que eles pudessem ficar ali, né? Não era fácil, mas a gente estava ali firme de que era possível. E hoje não, há 13 anos eu coordeno um outro abrigo, que é um abrigo de crianças pequeninas, né? Um abrigo de primeira infância, 0 a 4 anos. Estou lá há 13 anos coordenando esse espaço. Sonhando muito, acho que eu sonho muito, né? Para falar de mim, vamos falar. Eu sou uma Por pessoa favor. que acredito no trabalho, mesmo no trabalho da assistência, que é um trabalho muito duro, né? A gente sempre fala, quando a notícia é boa, ela não chega para o assistente social, né? O que chega para a gente é algo assim pesado, né? Sim. Mas também, a gente tem um trabalho muito rico, né? Porque a gente tem a possibilidade de fazer aquela pessoa, ela por ela, né? Mas com o nosso suporte, transformar e ressignificar a vida dela, né? Uhum. Então,
Eu acho que é um trabalho que eu saí da saúde mental, mas está cheio de saúde mental na assistência, né? No sentido de que a gente está lidando com questões o tempo todo que passam pelas duas áreas. E lá no abrigo, assim, é uma surpresa a cada dia, né? Eu estou sempre inventando coisas, as meninas que trabalham comigo devem estar aí ouvindo, eu devo dar um trabalho para elas, mas assim é bom, porque vamos escrever, vamos fazer uma exposição, vamos trocar o móvel de lugar, vamos pintar o abrigo. Então, assim, a gente pinta o abrigo, se achar que não tem tinta, a gente passa liquid paper na parede, porque vai receber uma visita e a parede não pode estar suja. A gente faz essas coisas para que o lugar seja bonito, para que o lugar fale alguma coisa para as crianças que estão lá, né? E fale para Uhum. quem for lá visitar, né? A expectativa sobre o abrigo é sempre muito baixa, assim, né? As pessoas esperam Uhum. pouco do lugar, né? É um lugar sempre de muita tristeza, um lugar pesado. E eu sempre acreditei no contrário disso, assim, de que ali não era o lugar para isso, tinha que ser um lugar de leveza, um lugar da infância, né? Claro que a criança Uhum. chega ali com uma história muito dura, mas aí está a grande jogada, né? Ela chega para a gente, então como que a gente acolhe essa dor que essa criança chega e transforma isso Uhum. numa vivência positiva, né? E tem sido um Uhum. pouco isso, assim, as pessoas que entram lá falam, né? Nossa, nem parece um abrigo. Aí eu digo, mas o abrigo tem que parecer com o quê, né? O abrigo tem que se Uhum. parecer com uma casa, tem que se parecer com a criança. Então, olha para a criança e vê se é bom ou não, né? Então, assim, eu acho que hoje você quem chega lá olha para aquelas crianças e vê que são crianças, apesar de estar naquele lugar, são crianças que estão vivendo a sua infância, que estão com liberdade para se expressar, inclusive para chorar, né, ou para Uhum. silenciar. Vamos lá, né? Não estou sozinha, né? Tem um grupo comigo, pessoas dedicadas e queridas, né? Mas é isso, Uhum. assim, ó, eu sonho com as coisas, e sonho e vou atrás de que, caramba, vamos fazer, é possível fazer, vamos abrir esse lugar para todo mundo ver o que a gente faz aqui. Uhum. Isso, né? Da- A gente vai junto e vai se doando junto, mas assim, não é uma questão de caridade, né? É uma questão porque eu acredito que o trabalho ele precisa ser investido, né? E ele pode ser investido, inclusive, nos lugares precários. A gente não tem a melhor das estruturas, né? Eu não tenho a Uhum. tinta para pintar a parede, mas eu posso fazer daquela parede melhor, né? Eu Uhum. posso fazer daquele lugar melhor, se a gente for criativo e se a gente tiver vontade também. Onde é que fica o abrigo, Aline? O abrigo fica no Rio de Janeiro, na cidade do Rio, no bairro de Ramos, zona norte do Uhum. Rio. Tá, Eu moro em legal. Niterói, do outro lado da cidade, em outra Sim, cidade, na sim, verdade. sim. Olha, Aline, pelo pequeno relato que tu já está trazendo, deu para ver aqui pela reação do pessoal, né, o quanto tu faz teu trabalho com carinho e o quanto tu é vista pelas pessoas como alguém de fato, né, que se entrega para aquilo que faz. Né? E eu, ouvindo tu contando um pouco dessa tua trajetória, imagino como deve ter sido difícil muitos momentos, né, que tu deva ter enfrentado ao longo do trabalho para chegar, né, até esse momento, inclusive entrando na faculdade com 16 anos de idade, né, muito cedo, né, e numa profissão super difícil que exige muita dedicação, né? E aqui já vem uma pergunta para a gente, né, para ti, na verdade, que veio, qual seria a situação mais difícil que tu viveu nesse conceito, né, nesse contexto, desculpa, do teu trabalho? Tem alguma situação que te chamou mais atenção? Ah, são muitas situações, né? Assim, eu tenho maior dificuldade de perguntar uma coisa, né? Mas assim, mas eu acho que assim, o trabalho em si é difícil porque você lida com a dor o tempo todo, né? Mas Uhum. tem uma coisa que eu acho. Então, tem cenas muito que vêm à minha mente muito doídas, né? De entrega de mãe, de separação daquela criança, daquela mulher, né? Que não entregou o filho porque ela quis entregar, mas ela mesma realizou que não tinha condições de cuidar. Então, assim, a gente tem mães que vão ao abrigo e visitam uma única vez. E aí elas olham Uhum. aquilo tudo. E aí a sensação que eu tenho é assim, elas dizem, ok, tá tudo bem aqui. E não volta mais, assim. Então, ela deixa num lugar que ela sabe que está protegido e segue a vida dela, que é uma vida de rua, uma vida de dependência, né, com a droga, enfim, com uma história muito difícil, né? Mas tem uma coisa Uhum. que eu sempre falo no nosso trabalho, é que, assim, se você não quer se emocionar, né, porque no início do trabalho, algumas funcionárias falavam para mim assim, ai, Aline, isso não é para mim, eu não aguento, eu choro. Ai, Aline, não, eu estou muito envolvida, eu não quero, me manda embora. E eu Uhum. sempre falei,
coisa assim, se não for para se envolver, eu não quero aqui. Aqui é lugar para quem chora. Aqui é lugar para quem sente. Então, se você não sente, eu não te quero aqui. Então, essas que vinham dizer para mim, Aline, eu não posso estar aqui, porque eu estou muito envolvida. Eu dizia, é de você que eu preciso aqui. E eu acho que todo mundo lá tem um pouco dessa energia, dessa emoção. E não é se colocar, né? A gente tem todo um cuidado, né? De assim, você não é entrar no lugar da mãe daquela criança, né? Mas assim, é o lugar do afeto. E o afeto todos nós podemos dar. Então, claro que em alguns momentos a gente se perde, né? Não vou dizer que todo mundo, então, hoje está muito seguro no seu lugar. Não, a gente ultrapassa, às vezes, o limite. Mas eu prefiro aquela que ultrapassa o limite e a gente chega numa supervisão e a gente chega no acolhimento e traz ela para o lugar profissional dela, do que aquela pessoa que vai ficar numa frieza, numa relação distante, porque eu não posso me envolver e eu não quero chorar. Então, a gente chora pra caramba lá, né? A gente chora mesmo, assim. A gente também ri muito, a gente se orgulha das crianças, do que as crianças fazem, da potência delas. E então é um trabalho muito difícil, porque eu acho que exige da nossa saúde mental, né? Assim, eu aproveito para agradecer a parceria que eu tenho em casa, porque meu marido consegue saber que eu estou muito lá, né? Mais às vezes do que cá, né? Eu chego em casa, o meu telefone, eu chego às vezes já no telefone, e as crianças às vezes falam, caramba, você já chegou falando. E aí eu digo, não, calma, mas é do comigo. E aí todo mundo tem uma tolerância com esse lugar, assim, né? E uma preocupação. Né? Os meus filhos perguntam sobre o abrigo, né? Querem ir lá ver, né? Sim. Então, eu acho que é isso, assim, é dolorido, né? Porque as histórias são difíceis. Mas o ganho eu acho que é muito maior, é isso que eu vejo. Assim. Eu sinto ganhando muito mais do que perdendo porque sofro, perdendo porque eu chego tarde, ou perdendo porque o meu telefone toca. Eu sinto muito mais recebendo o tempo todo, recebendo, e conhecendo um monte de gente também. Né? Então, Aline, tu estava trazendo justamente o quanto no teu trabalho a gente precisa se envolver emocionalmente, o quanto tu prioriza isso, né? E as pessoas que trabalham contigo, tu de certa forma também quer que se envolvam emocionalmente nesse trabalho. E eu te pergunto então, porque para conseguir dar conta, né, de um trabalho como esses, que exige tanto envolvimento e passa por tantas situações difíceis, que características ou que experiências tuas ao longo da tua vida te possibilitaram estar nesse espaço hoje, conseguindo fazer o que tu faz? eu acho que sim, não tá sozinha, né, o tempo todo, né? Eu tô sempre, eu tenho gente ao meu redor que confia no que eu faço, que admira o que eu faço, então acho que isso te dá muita força, assim, né? Eu sempre também busquei novidade na vida, assim, no sentido, eu tô há 13 anos no mesmo lugar, mas eu me sinto o tempo todo começando, assim, né? Tem até uma frase que fala, né? Quando se sonha a fundo, você nunca para de começar, né? Eu sinto assim, né? Que eu vou tentando coisas para aquele lugar e para o meu trabalho. Não que eu não me veja em outro lugar, eu já me vejo até em outros lugares, mas seguindo uma linha de trabalho, seguindo isso que eu estou investindo, né? Eu acho que eu tenho uma esperança também dentro de mim sobre as coisas, né? Então, eu acredito na transformação, né? Na vida. Entristeço também, não sou só essa coisa alegre, não, tá? Eu fico deprimo. Mas, assim, tem algo que é maior, que é uma força. Tem uma espiritualidade também, né? Eu sou uma pessoa que tem uma fé religiosa, católica, e que, claro que eu não faço do meu trabalho uma mistura disso, mas internamente, né? A minha espiritualidade me coloca naquele lugar também com mais força, né? Então, eu miro um pouco nas coisas que eu acredito, né? Naquilo que me dá força, na religiosidade, mas também nas pessoas, né? Quem me inspira, e me cerco de gente. Eu acho que eu me cerco de pessoas que me fazem continuar também. Eu acho que eu continuo porque tem um que continua comigo, né? Tem Tu meus falou pais. Oi? Eu acho que tem os meus pais, né? Eu acho que você herda, né, da sua origem, assim, né? Essa força deles de olhar para o que eu faço e reafirmar, né, isso, né? E achar que é bonito, que vale a pena, né? Então, acho que isso também dá muita força, né? Tu falou de certa forma dessa tristeza que acontece, né, de vez em quando, e de novo lembrando e trazendo um pouco do contexto do trabalho,
Imagino que isso seja bastante comum, né? Até pelas situações difíceis que vocês devem enfrentar. Então, como é que tu faz para, de certa forma, cuidar daí da tua saúde mental, né? A gente está falando de saúde mental das pessoas que chegam até ti, do jeito que tu acolhe, mas como tu, Aline, cuida da tua saúde mental? Bastante Rivotril, fluoxetina, vai por aí. É um recurso, né? Vai por tudo, né? A gente vai tentando de tudo. Eu bebo cerveja, eu tenho que tomar, tenho que beber um vinho, tomar um remedinho, enfim. Mas eu acho que assim, eu acho primeiro que se autorizar a sentir as coisas, né? Então, eu sinto mesmo, né? Estou autorizada a sentir. Buscar ajuda o tempo todo. Eu acho que internamente no abrigo a gente tem uma equipe que se ajuda. Então, quando uma está mais fragilizada, tem um suporte do lado, né? A gente não tá sozinho em nenhum momento. Não só a equipe de direção, a equipe técnica, mas também com os cuidadores, que também se fragilizam muito, né? Mas eu Uhum. acho que, no meu caso, é isso. Eu acho que é o meu entorno. Claro que também, hoje, por exemplo, né? Voltei a fazer terapia, faço pilates, colocaram aí que eu faço pilates, é verdade, faço pilates. A A Flávia gente está vai, dizendo aqui, também no Pilates. vai no pilates, né? E a gente vai buscando mecanismos, assim, né? De se proteger, de se cuidar, né? Eu acho que a família te preenche muito também, né? Poder sair de um lugar super tenso e voltar para casa, encontrar seus filhos, seu marido, e poder falar do que você sentiu, né? Às vezes também, né? Porque às vezes meu marido fala, ele me fala assim, não tô pronto para ouvir isso. Aí eu ligo para minha irmã, que ela é assistente social também, vai me ouvir, né? E vai entender o que eu tô sentindo naquela hora, né? E o humor, eu acho que eu tenho humor também, assim, a gente precisa ter humor, né? Para estar nesses lugares, você precisa ter uma dose de humor, assim, até um pouco mais, né? Para trazer Uhum. leveza para você e para a volta de você, né? Para quem está junto com você, porque senão ninguém segue com você também, não. As pessoas precisam se apaixonar por aquilo ali, e aí você usa de humor, você usa de gentileza, você usa, né? De trazer coisas novas para ler, para pensar, e assim a gente vai seguindo. Eu acho que todo mundo está no mesmo. Os jogos do Fluminense também me ajudam, meu irmão tá falando, verdade. Eu acho que é isso, É, eu acho que é uma mistura de muitas coisas, né? sim, deu para ver que mais de uma vez tu traz a questão da conexão, né? De se relacionar com as pessoas. Tu mencionou várias vezes que tu nunca tá sozinha, que tu tá sempre num grupo de pessoas. E esse é justamente, de novo, né, um dos nossos objetivos aqui com esse projeto é justamente conectar as pessoas, né? Conhecer cada vez mais e mais pessoas. Porque a gente tem hoje um mundo aí que nos possibilita, de certa forma, nos conectar através, né, das ferramentas como a internet, mas também muito no que tu trouxe no início da tua fala, né, Aline, quanto que a gente tem de espaço para, de fato, fazer uma conexão genuína com essas pessoas, compartilhar a nossa história com elas. Né? Então, esse espaço é justamente para isso, para que a gente possa conhecer a história das pessoas. E até esse momento, Aline, eu posso te dizer que está sendo uma maravilha poder te conhecer, né? E ali ler as reações de todo mundo que está aqui falando sobre ti, de fato, né? O quão é genuína essa conexão que tu tem com as pessoas. Né? E o quanto que tu é querida por todo mundo e por isso o pessoal estava ansioso de te ver aqui, né? Que bom, que bom. É um presente, né, para mim estar aqui falando e recebendo de volta tudo isso, né? Muito bom. Agradeço. Tu falou a questão do humor, né? E a Gabriela está dizendo justamente isso, que tu é uma pessoa que, quando olham para ti, dá para saber exatamente o que tu tá achando engraçado. É Pode assim ser, talvez mesmo. não pode ser. Não tinha pensado nisso, mas deve ser. Aliás, Muito bom. um fato curioso e que eu achei engraçado, que eu acho que eu preciso compartilhar contigo aqui, né, Aline? Foi a questão lá quando a gente faz um pequeno perfil, né, da pessoa que a gente vai entrevistar, a gente faz algumas perguntas, incluindo, por exemplo, qual é a comida preferida da pessoa. E no teu espaço ficou em branco, né, Aline? Por que ficou em branco? Então, eu até falei isso para elas, para a Gabi, Cris, todo mundo, a Flávia. É, eu tenho dificuldade de dizer uma música. Eu fico, ai meu Deus, uma música. Eu gosto de 500 músicas. Aí pensei na música da minha formatura, pensei no Gonzaguinha, pensei no meu pai e tal. Uhum. A comida,
foi mais difícil. Não tenho nenhum prato sofisticado para ficar bonito aí no perfil, entendeu? Eu pensei, gente, né? Eu gosto de tudo e não gosto de nada ao mesmo tempo, assim. E aí eu falei para elas, eu sou do tipo que de manhã tomo uma água com limão, uma cúrcuma, né? Aí na hora nós estou comendo uma banana, estou tentando me manter saudável. E à noite eu já estou pensando no hambúrguer. Então, assim, eu falei, gente, eu vou de um extremo ao outro. Porque aí eu penso sempre assim, eu já cumpri a minha cota do saudável, então eu tenho autorização para de novo comer um hambúrguer. Aí eu falei, é melhor não botar nada, porque eu acho que eu tô meio brega nesse quesito de comida. Eu vou deixar em branco. Deixa em branco, mas é que é pela indecisão, na verdade, por gostar de bastante coisa, é isso? É. Coisas simples, exatamente. O Pedro está dizendo aqui que tu saiu a tua mãe, que tu é uma pessoa muito alegre. E antes tu trouxe um pouquinho disso, né? De que os seus pais, de certa forma, são exemplos para ti. Como é que é a tua relação e a tua conexão com eles? Muito grande, assim, com meus pais, com meus irmãos, né? A minha mãe é uma pessoa muito sensível e tem esse humor também que ela esconde, né? Hoje em dia. Então, ela em geral, de cara, você acha que ela é uma pessoa mais triste, assim, mas ela se revela rapidamente, muito alegre, com muito humor, de fazer imitação. Quando viaja, ela é a atração das viagens lá do grupo dela, aquela viagem. E o meu pai tem uma coisa de um humor mais não tão expressivo, mas meu pai tem uma leveza enorme, assim. Uhum. Meu pai ele realmente acredita na vida de uma forma genuína, pura, às vezes até ingênua, a gente fala, né? Então, eu acho que uma das pessoas que mais vê a vida com bons olhos é o meu pai. E escuta Uhum. música, né, o tempo todo, confia nas pessoas muito, no mundo, acredita que tudo vai dar certo. Então, quando você acha que vai chover, ele fala: não, não vai chover, não, hoje não vai chover, não, vai dar para fazer a festa, confia que vai dar tudo certo, e dá certo. Então, essa Uhum. conexão deles, é uma mistura, né, dos dois, eu acho que eu, Uhum. a minha irmã, o meu irmão, a gente tem, assim, a gente conseguiu Uhum. captar pra gente. Mais de uma vez eu ouvi na tua fala que tu fala da questão da música, né? Inclusive da dificuldade de escolher uma música, então tu acabou colocando a tua formatura e do quanto a música acaba contribuindo também para tua sensação de bem-estar. Qual é que é a tua conexão com música? Desde meu pai sempre ouviu muita música, muito de tudo, né? Minha irmã botou aí Maluco Beleza, meu pai do Raul Seixas e tal. Música brasileira, samba, muito Roberto Carlos, meu pai é fã do Roberto Carlos, então, né, a gente tinha que ser por tabela. Mas eu acho que, Uhum. independente de quem cantava, né, era a sensação de estar sempre com o astral elevado. Meu pai sempre com o astral muito lá em cima, assim, e cantando, e com a música o tempo todo. Uhum. E no carro, um rádio bem alto, já a gente mandar baixar, baixa que a gente não está nesse clima, né? E isso trouxe, acho Uhum. que veio para a vida. Então, eu gosto de ouvir música, não tenho talento nenhum para música. Quando eu falo da música, é da música assim, de dentro, né? Da musicalidade da vida, de ouvir, ficar feliz. Minha filha tem que dizer que tem talento para música, meu marido tem talento para música, mas eu só tenho para dar palpite, para dizer para eles toquem, cantem. Mas eu acho que a música, o Nietzsche fala, né, a vida sem música seria um erro, né? E eu acho exatamente isso. Assim, a música nos embala a viver, né? O nosso embalo o tempo todo e nos leva para frente. Quando você está triste, bota uma música, aquilo te leva para frente, te faz conexões o tempo todo, né? Então, eu acho que Uhum. vai estar muito, muito na nossa família isso. Sim. Então, para ti, a música tem esse papel da conexão, de criar, então, os laços afetivos com a tua história também. Dá para ver que, de fato, ela é bem presente também nesse teu jeito de levar a vida, né? De Sim, conseguir administrar tudo que tu dá conta, né? O pessoal está comentando aqui, de fato, né, o quanto é a questão de tu ser uma riqueza, né? O Adriano está comentando aqui, né, Soraya, o quanto está grata de te conhecer, as pessoas que te conhecem, né, o quanto que, de fato, tu é uma pessoa, de novo, muito querida e muito amada, e a gente estava muito ansioso de poder te conhecer, né? Então, retomando, né, essa questão da música, que eu acho que é algo bem importante, e principalmente pela questão, né, de momentos tão difíceis como que a gente vive hoje, né, dessa questão de, enfim,
grande parte das pessoas estarem isoladas da família, né, não estarem convivendo, a música traz esse papel. Não sei como é que está aí para vocês na tua casa, na tua cidade, vocês estão isolados, tu tem ido trabalhar, como é que vocês estão fazendo com relação a isso? Não, nós estamos isolados, mas trabalhando, né? Porque o abrigo Tá. não para, né? A gente vive Uhum, 24 horas. Então, a gente precisou continuar trabalhando, mas a família, meu marido também trabalha. Aqui na cidade, né, as coisas estão um pouco mais organizadas, digamos uhum, assim. Mas no trabalho a gente viveu situações bem difíceis, assim, de funcionário, de familiar de funcionário. Então, uhum, eu até falo assim que se eu tivesse conectada só dentro de casa, tá tudo bem, mas a gente está abrindo a janela o tempo todo, né? Então, as histórias são muito duras, me desestabiliza, digamos assim, no uhum, sentido de que eu não fico tranquila na quarentena, não sou uma pessoa. Eu até falo, as pessoas falam, desculpa, mas é minha primeira quarentena, minha primeira pandemia, eu não consigo ser tão produtiva, né? Eu até acho que eu produzi de alguma forma algumas coisas, né? Tenho tentado. Agora, para esse final, talvez eu esteja mais relaxada, assim. Mas vivemos uhum. situações, assim, difíceis no trabalho, que mexe comigo, com todo mundo. Mas, graças a Deus, estamos bem, assim, a saúde está boa, está tudo bem internamente em Bom, casa, assim, né? Acreditando que as coisas vão melhorar. Mas eu uhum, acho que cada um está vivendo de uma forma, né? Cada um está sentindo a pandemia de uma forma. Eu acho que essa é a questão, assim. Cada um está uhum, vivendo o luto de uma forma, né? Quando eu olho, por exemplo, para o amigo de novo, né? Olhando para lá, cada funcionário está vivendo isso de um jeito, né? Na sua história de perda. Nós tivemos perdas de familiares de funcionário. Então, claro que para aquela funcionária, a pandemia vai ficar com um registro diferente, que vai ficar para mim, que vai ficar para você. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Não dá para ficar achando que eu vou fazer uma festa amanhã com um monte de gente, com 50 mil pessoas morrendo lá uhum, fora. sim. Eu vejo dessa forma, assim, eu não posso me afundar nessa tristeza, né? Mas eu acho que eu tenho que Uhum, estar com clareza de que não está tudo bem, né? Eu agradeço pela minha uhum, saúde e tento ver lá fora como é que as pessoas estão. uhum. Tu traz de novo a questão do teu trabalho, que, bom, durante agora esse período da pandemia tu segue trabalhando, né? E a Júlia aqui traz a pergunta para a gente, como é que tu imagina, então, o trabalho, principalmente da assistente social ou da assistência social pós esse período aí da pandemia? Tem algo que tu Eu acha que vai acho que mudar? eu acredito assim, de um modo geral, as pessoas precisam estar mais sensibilizadas à dor do outro, né? E Uhum, entender que essa dor é coletiva, né? A gente não pensar só do outro, mas a dor do outro tem que ser minha em alguma medida. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, né? A questão da empatia. Eu até falo assim, quem não aprendeu isso agora, eu não sei se vai aprender numa próxima pandemia, se vai precisar de outra, né? Eu acho que tem gente uhum, que ainda não chegou nesse tom, né? Mas acho que do serviço social, assim, eu acho que traz para a gente, primeiro que a gente foi muito requisitado, né? A assistência social é um serviço uhum, essencial como a saúde num momento como esse, então muitos profissionais, muitas pessoas se expondo e trabalhando, né, nos hospitais, mas na assistência também como um todo. E eu acho que fica uhum, para a gente um registro disso, assim, né? De que a gente, para além da política, que a gente tem que lançar a mão o tempo todo, né? A política de assistência, uhum, colocar essas pessoas no acesso aos seus direitos, tem algo que é muito mais sutil e que também é do serviço social. Eu sempre acreditei nisso. Isso não é só da psicologia, né? Ou só da saúde mental, que é do gesto, né? Como que você recebe aquele seu que a gente chama de usuário na assistência, né, mas o cliente, enfim, o paciente, como é que você recebe aquela pessoa? Para além daquilo que você vai ofertar dentro da política, você tem a sua presença, né, tem a sua forma de se colocar, tem a forma de que você chega nessa pessoa. E eu acho que a pandemia trouxe isso para todo mundo, né, de um modo geral, assim. Se a gente não aprender que a gente precisa chegar no outro de verdade, né, mas chegar com cuidado, com gentileza, com uhum, respeito à história do outro, e que o outro é parte da gente também, porque a gente está num coletivo, né? Eu não estou isolada aqui em Niterói, né? Tá uhum, tudo bem aqui na minha casa, mas no meu entorno tem um monte de coisa acontecendo. Então, eu acho que essa noção, né, do coletivo, né, e de que a gente precisa estar com essas pessoas, mas estar inteiro, eu acho que vai ficar para todos os profissionais. uhum. Acho que sim. E, de novo,
tu traz a questão da conexão, né? O quanto que é importante a gente se conectar e se importar com o outro, né? Conseguir fazer esse olhar mais da empatia, né? Enfim, de tentar entender um pouco, né? Sair da nossa visão mais do nosso olhar individual para um olhar coletivo, né? E isso acho que condiz muito com o teu trabalho, mas muito mais também com a visão que tu, Aline, tem de mundo, né? Com a visão que tu tem das pessoas. Porque até no início da nossa conversa, tu traz e disse que tu é uma pessoa esperançosa. Né? Em determinado momento eu li aqui um comentário, acho que foi da Gabriela, dizendo que esperança, né, é a palavra que te define. De fato, tu és e tu te considera uma pessoa esperançosa? Eu acho que sim. Eu acho que eu tô sempre buscando saídas, né? Buscando motivação pessoal e coletiva. Eu acho que eu tenho muito isso, assim, eu quero levar para o outro também. Isso é bom, gente, então não é bom só para mim. Vamos lá, vamos junto, né? E eu acho que a esperança, né? Eu coloquei a frase do esperançar e resistir, né? Porque é a esperança da ação também, né? Não é uma esperança sentada, assim, né? Eu não acho que a gente tem que ficar parado esperando. É a esperança de quem faz, né? De quem faz acontecer. Claro que também não é uma coisa ilusória, assim, né? Um mundo cor-de-rosa, não é isso que eu penso, não acredito nisso, mas eu acho que Uhum. você precisa ter noção das coisas. O que você tem para trabalhar, né? Quais são as suas ferramentas? Qual é a sua estrutura? Bom, é essa, mas a partir dessa, para onde nós vamos, né? E em Uhum. frente, assim, precisa se reinventar, né? E buscar motivação porque tem saída, assim. Eu acho que a gente tem muito para fazer na assistência social, e em toda a profissão, na vida, né? Eu acho que a gente tem muito para fazer. Sim. E a gente faz com o outro, né? Eu sempre acho que a gente só faz, não sei porque eu nasci em dupla, eu já nasci grudada, né, na minha irmã gêmea. Então, eu acho que a gente faz junto, a gente faz com mais alguém, né? E quando você faz junto, faz melhor ainda. Então, é nisso que eu acredito, né? Não acredito sozinha, eu acredito que é possível ter esperança e fazer, mas se a gente for junto, se tiver mais gente comigo, eu faço. Vamos junto, então, sempre, né? Tu trouxe essa questão, né, de certa forma, traduzir essa esperança em ação, né? E a gente tu mencionou também anteriormente a questão da produção, de produzir durante esse período, e que tu até conseguiu produzir algumas coisas. Algo mudou na tua vida nesse sentido, nesse momento que a gente está passando? Eu acho que assim, acho que eu criei uma disciplina, por exemplo, de estudar online que eu não tinha, né? Tô me aventurando a fazer uns cursos online num horário também noturno, à noite, que eu sou péssima à noite, estou conseguindo. É, a gente escreveu lá no abrigo, conseguimos fazer uma produção de um protocolo, que a gente chamou de protocolo de vida, né? Porque a gente atravessa a pandemia trabalhando. Eu não posso programar uma coisa para quando reabrir, né? A gente já está trabalhando, já está fazendo. Então, é um documento aberto, a gente está com esse documento aberto, revendo, escrevendo e reescrevendo. Não só eu, né? As meninas, Gisele, Bianca, Carol, junto comigo. Eu acho que a minha espiritualidade também mudou, assim. Eu sempre Uhum. fui ligada tenho essa coisa da espiritualidade, da crença, mas eu acho que nesse momento eu me voltei também mais para isso, que também era o que me acalmava. Assim, poder Uhum. rezar, poder me conectar com Deus. Eu sou devota, todo mundo sabe, São Francisco de Assis, assim, mas eu acho que São Francisco ele é para além da religião. Para mim, São Francisco é um exemplo humanitário, né? Ele ele revolucionou a Igreja Católica, ele tinha diversas críticas com a Igreja Católica e ainda assim ele foi persistente e ele foi para a rua, né? Quando a Igreja estava dentro do templo, ele estava junto. Ele praticou o Uhum. amor na proximidade, né? Ele fez o amor junto, ele junto e misturado, ele ficou junto com quem precisava. E isso é um pouco assim, eu não tenho nada dele, né? Quem me dera. Mas ele é uma referência que fica no meu radar, assim, né? Dessa beleza que não tem a ver com a religião católica, tem a ver com os exemplos que ele que me dá. Eu acho que ele foi extremamente revolucionário Uhum. e sempre religioso, né? Digamos assim. Então, essas coisas, nesse período, voltaram para mim, assim. Eu fui me reconectando com essas minhas crenças, digamos assim, né? Com a minha espiritualidade
e me reconectando não, mas me buscando uma disciplina que talvez nos outros períodos eu não tive, assim, de aproveitar, então, vamos escrever, vou me dedicar a algum projeto, então, estou dedicada a um projeto, então a gente está, eu acho que, nesse sentido, eu fui produtiva, agora falando, até acho que eu fui produtiva. Poxa, parece que bastante produtiva, né? E uma produção além da entrega, eu acho, além da entrega, né, de concreta de algo, mas uma produção para ti. Eu acho que principalmente é isso que tu está trazendo, né? O quanto esse momento também nos serve como um crescimento pessoal para produzir novos pensamentos, produzir um novo olhar sobre tudo, né? E pela tua fala parece que tu traz isso, né? O quanto tu conseguiu ressignificar também uma série de coisas nesse momento. Sim, isso foi muito bom. Se a gente não tivesse tenso com tudo, seria perfeito, né, esse momento. A questão é que a Uhum. gente não fez nisso nenhum momento relaxado, assim, né? Eu não consigo relaxar, eu Sim. tenho essa dificuldade. Mas esses momentos, pelo menos, são os momentos mais tranquilos para mim, quando eu estou com essa escrevendo ou ligado a alguma coisa da minha espiritualidade. Uhum. Tu falou aí de momentos de relaxar, de conseguir relaxar. O que, que a Aline faz normalmente para conseguir se distanciar um pouco das coisas e dar uma relaxada de tudo? Ah, eu gosto das coisas que me fazem rir, assim, né? Eu gosto de me distrair com coisas engraçadas. Então, com os meus irmãos, a gente, quando se tá junto, a gente sempre tá rindo, né? Tem Uhum. sempre uma coisa engraçada de rir para fazer o ambiente ficar bom. Eu gosto da música, como eu falei, né? Tenho Pilates, eu faço Pilates, é uma coisa que me desafia também, porque eu fico buscando cada vez avançar mais naquilo. Eu acho que não fiz na infância, estou fazendo agora, né? Buscando um movimento um pouco diferente. E eu consigo me desconectar, assim, eu acho que esse momento é um momento atípico, mas fora isso, assim, apesar de tudo que o trabalho demanda de mim, né? Porque é um lugar 24 horas, né? Então, meu celular eu não desligo em um segundo sequer. Se meu celular ele quebra agora, eu tenho que resolver esse problema, porque de madrugada alguém pode me ligar de lá. Então, assim, é uma coisa enlouquecedora essa coisa do celular. Mas Uhum. apesar disso, eu acho que eu me desconecto, porque eu confio muito nas pessoas que estão lá também. A gente Uhum. criou um trabalho que, assim, não preciso estar lá. Eu sei que à noite está tudo bem lá. Elas estão dando conta e estão fazendo super bem. Mas isso é uma conquista, né? Foi muito tempo junto. Então hoje eu consigo me distanciar e ficar tranquila, curtir minha família, viajar e tal. Uhum. Viajar também é muito bom. Escrever também é bom. Sim, viajar é bom. Pena que nesse momento a gente está um pouquinho impedido de fazer isso, né? Agora não dá. Mas além de viajar, de poder, né, o pessoal que falou do futebol, acho que a tua irmã está falando aqui do futebol também, né, de outros momentos, acho que, de novo, essa questão da troca, né, de a gente conseguir fazer e criar conexões, mesmo que com a distância física, né, com o distanciamento físico, a gente conseguir se conectar de alguma maneira mais profunda com as pessoas, isso também faz diferença, né? E então, nesse sentido, né, Aline, mais uma vez, a gente vai chegando aqui no nosso horário, né? Mais uma vez eu queria te agradecer por ter topado estar aqui com a gente hoje, né? Adorei te conhecer, acho que todo mundo que está aqui hoje te assistindo também tem a mesma opinião que a minha, né? O quão rica é a tua história. Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas falando, né, sobre quem é a Aline, sobre o que tu faz, porque parece que tu faz mil coisas ao mesmo tempo e é admirada em todas as coisas que tu faz. Então, eu gostei muito de te conhecer. Acho que tua história é de fato inspiradora, né? E nos serve, então, como motivação para que a gente consiga seguir em frente, se conectando cada vez com mais pessoas. Sim. Eu agradeço quem está assistindo, que eu não estou conseguindo ver, né, as mensagens. Mas, assim, foi muito especial, Lucas. Muito obrigada por isso. E pensando o que eu tinha para contar, olha, falei coisa dessa, né? Eu falei para Gabriela, Gabriela, o que eu vou dizer, o que eu tenho para dizer? E falei bastante coisa aqui. Foi ótimo, muito bom. Que bom. E Aline, vou te... descansar e resistir, a gente não pode esquecer. Jamais. Verdade. Essa eu acho que é a frase que vai ficar destaque tua. Esperançar é resistir. E é a frase para a gente falar aqui hoje. Que mensagem tu deixaria, então, aí, Aline, para as pessoas que vão assistir esse programa em outro momento? O que tu gostaria de passar aí
nesses momentos finais? É bom dizer assim, primeiro dizer disso, né? Falar sobre isso, né? De que a gente tem que olhar a vida sempre com expectativa, né? Uhum. Expectativa, com vontade. A vida não tá fácil nesse momento, né? Em particular, tá difícil para todo mundo. Acho que se não tiver difícil para alguém, eu desconfio dessa pessoa, né? Porque não é possível que as pessoas não estejam sentindo a dor do outro Uhum. nesse momento. Mas é isso, acho que tem muitas saídas, né? Muitas oportunidades. E eu acredito na proximidade, né? Meio São Francisco. Eu acredito que a gente tem que estar perto, né? De alguma forma. Agora a gente está perto, né? Mesmo longe. E eu acredito que que o nosso gesto, a nossa forma de tocar as pessoas, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Eu sempre penso sobre isso. Isso me dá um trabalho grande, né? Mas eu prefiro pecar, assim, de não ter sido dura com alguém, principalmente com as pessoas que trabalham lá e que têm histórias difíceis, né? As cuidadoras do abrigo, por exemplo. Eu prefiro pecar e alguém me olhar, caramba, ela poderia ter sido mais dura agora. E repensar aquilo e chegar de uma outra forma para ela do que me arrepender, porque essas pessoas só conhecem a dureza, né? Então, acho que essa foi a diferença do nosso trabalho. Quando eu cheguei, todo mundo só conhecia o grito, só conhecia que o diretor tem autoridade pelo grito. E eu cheguei sem saber gritar, querendo ser muito tranquila e tal. E tá tudo bem, o trabalho funciona, elas se respeitam, né? E a gente se respeita o tempo todo. Então, eu acredito nesse canal, assim, uma conversa que é gentil, né? E que não é autoritária. Eu acho que o mundo tem que ser assim. É uma ótima mensagem para a gente finalizar, né, esse domingo. Mais uma vez te agradecer, Aline, e para a gente continuar então fazendo cada vez mais conexões e conhecendo pessoas, chegou o momento de tu indicar a pessoa que tu gostaria de ver então nesse espaço contando um pouco da sua história. Quem tu vai indicar para a gente aqui, Aline? Então, eu quero de novo te agradecer, Lucas, e devolver esse presente, porque para mim, né, foi um presente, suei a beça de nervoso, mas foi um grande presente para mim. E eu quero devolver o presente para a Gabriela, porque eu acho que o que ela me deu e o que eu senti, eu quero que ela sinta, porque ela tem muito para contar. Ela é uma pessoa linda. Uhum. Então eu estou convidando ela ao vivo, porque ela não sabe, sugerindo para Tá. ela, pessoa convidada. Ótimo, ótimo. Então, a gente vai dar sequência, né, depois com a Gabriela. Aqui a proposta, né, como eu disse, pessoas indicam por direct, também pessoas indicam como tu indicou. Na semana passada a gente teve um outro indicado, então a gente vai conversar semana que vem com esse outro indicado. E a Gabriela vai entrar aí em algum momento para a gente conhecer ela também. Aline, eu vou te pedir um favorzinho, né, pelos nossos problemas técnicos do início, que quando a gente encerrar a live aqui, tu possa salvá-la, né, para depois eu ter acesso aí e publicar lá no perfil. Vou pedir ajuda aqui aos Não, universitários para quando salvar. tu encerrar aí, vai perguntar, deseja salvar? Daí tu diz que sim, e daí vai ficar salvo. Valeu. Tá? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Aline, mais uma vez, obrigado. Né? Foi assim, um prazerão estar aqui falando contigo. Fiquei muito, muito feliz, muito emocionado, né, com a tua fala. Deu para entender muito bem porque que, né, a Gabriela te indicou. De fato, né, esse espaço aqui foi bem ocupado por ti hoje. Né? E eu adorei te conhecer e acho que o pessoal também adorou te conhecer. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Obrigada, Lucas. Obrigada a você. Obrigada, Gabi. Obrigada a todo mundo que está aí me ouvindo, né? Mandando coraçãozinho. Isso. Amo todos. Então tá, E queria pessoal. dizer que a gente ouviu lá no Equador, eu e a Gabi, uma frase que eu acho que para finalizar, que a gente aprendeu que a nossa formadora falou, a vida é grande. Eu acho que é isso, né? A vida é grande. Então, sigamos com força. Ótima, ótima. A vida é grande, a vida é ótima e pode ser cada vez melhor, principalmente se a gente conhece pessoas e se conecta com elas, e conhecer pessoas que nem tu é um prazer. Tá, Aline? Obrigado, então, pessoal. Boa noite. Semana que vem a gente está aqui, domingo às 6 horas, no mesmo horário. Esperamos que sem problemas técnicos. Obrigada, Lucas. Um beijo. Um beijo, Aline. Tchau.